Olá, bem-vindo mais uma vez no nosso programa Pra Que Contabilidade? Antes que eu o esqueça, um lembrete para todos. E para que vocês façam a possível inscrição, nos sigam nas plataformas digitais, YouTube, em todo o Instagram, e também que as nossas convidadas em especiais são bem elaboradas, os temas são muito bons e eu tenho certeza que vocês irão se identificar com alguma delas e com todos os nossos entrevistados até hoje. E hoje, mais uma vez, trouxemos aqui doutora Kátia, especialista na área previdenciária, que irá nos engrandecer com mais alguns assuntos e perguntas que muitos nos fizeram durante a semana e aqui hoje ela está. Tudo bom, doutora? Tudo bem, Newton. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Não esperava, né, que tivesse tanta repercussão essa questão no podcast, no Pra Que Contabilidade, mas eu fiquei imensamente, assim, agradecida pelo novo convite. Não, muito Espero obrigado. colaborar aí com o seu canal, com as perguntas dos Ótimo, seus ótimo. inscritos, enfim, o que for necessário, vamos dar continuidade no papo. Pela repercussão, né, de todos, assim, houve uma chuva de perguntas, né, porque realmente percebemos que as pessoas elas ficam muito preocupadas do Sim, que fazer, principalmente de assuntos que estão na atualidade, e eu não podia deixar de separar algumas, né, e perguntar para a especialista, pega leve, que hein, é a Newton? doutora. Tranquilo. Então vamos lá. Doutora, existe assim um assunto bastante em pauta hoje, Ah, que as pessoas me perguntaram. Newton, por favor, pergunte para a doutora, quais sim, são as principais diferenças hoje entre o empréstimo descontado direto na conta corrente e o sim. empréstimo descontado no benefício da aposentadoria? Bacana, porque no outro podcast a gente deu essa introdução das Isso, deu aposentadorias, uma né? dica, né? Sim. Hoje nós vivemos uma fase que está um pouco complicada, né, no nosso país. Existe aí um boom, né, de endividamento e um deles está relacionado à sua pergunta, sim. Ok, Ou seja, existe uma diferença entre um empréstimo comum, que eu vou explicar daqui a pouquinho, e o empréstimo consignado. Por quê? certo. O empréstimo consignado, ele é uma linha de crédito que, para quem tem um benefício de aposentadoria, esse valor de empréstimo, ele vai ser descontado direto no benefício, seja ele na aposentadoria, na pensão por morte. Já em contraparte do empréstimo comum, este já vai ser descontado direto, por exemplo, na conta corrente. Certo. O que eu queria estabelecer aqui é o seguinte: hoje a gente pode até tratar desse assunto, mas nós vamos tratar de uma forma mais rasa. Não vamos aprofundar na questão da lei, Ok. porque às vezes a pessoa fica com dúvida, mas que lei é essa? Enfim, eu posso até citar a lei que trata do consignado, mas vamos estabelecer uma coisa mais tranquila aqui, para a gente conversar e o Combinado. seu inscrito entender a nossa linguagem. Certíssimo. Então, assim, o empréstimo consignado, ele tem por objetivo dar uma linha de crédito com taxas de juros mais baixas. E o que ele pega por garantia? O próprio salário. Certo. Então, por isso, a margem de um empréstimo é mais baixa do que um empréstimo comum. Ok. Eu tenho verificado que no próprio Tribunal de Justiça já foi pacificado algum entendimento neste sentido. Se vale ou não aplicar a lei de consignado, que a lei até deu uma colinha aqui, a lei de consignado 10.820 de 2003. Se vale aplicar a lei do consignado no empréstimo comum. E Sim. eu já te adianto que, infelizmente, não tem como. Não há possibilidade? Não há possibilidade. E isso gera inúmeras discussões hoje no judiciário. Inclusive, até atuei recentemente em uma situação parecida com o que a gente está conversando aqui. A pessoa fez inúmeros empréstimos consignados com desconto direto na conta corrente, tá? E aí depois ela ficou endividada e queria discutir isso com o banco, se estava certo o banco cobrar essas coisas ou não. Ou seja, caía lá na conta, o banco pegava todo aquele valor para pagar aquilo que estava acordado. Porque a gente sabe que hoje o contrato ele faz lei entre as partes. Inclusive, então, aproveitando essa deixa, Sim, eu posso entender que aquela senhora que é aposentada de 80 e poucos anos,
que recebeu ligações de alguém se identificando como uma financeira ou coisa do gênero, Sim. que ela poderia, através de um banco, poderia pegar um valor X, pagar em 50 parcelas, um valor pequenininho, e ela poderia simplesmente se dirigir até o banco, dar o ok, e assim sucessivamente, por várias formas, isso poderia acontecer. Poderia, e é comum acontecer, porque as pessoas confundem o que é um consignado, que é uma linha de crédito, como eu Uhum, expliquei, com um empréstimo comum. ok, Então, assim, o empréstimo comum, eu estou pactuando diretamente com o banco, então certo, ele vai colocar as cláusulas, a forma que vai ser regida a pactuação que foi realizada entre as partes. entendi. Já no consignado, não. Ele vai pegar como garantia, igual quando nós fazemos uma compra de um bem. Por Sim, exemplo, faça um financiamento de um veículo. Esse carro não vai ficar como fonte de garantia para aquele sim. empréstimo? Então, Até o seu término do até o pagamento final. término. O consignado não é diferente disso. Ok, Então, ele pega como garantia, por isso as taxas de juros são menores. E por isso também que, na maioria das vezes, são idosos que caem nessa. Por quê? Eles vão pegando vários empréstimos, quando vê no final, eles não recebem mais nada. já não tem mais salário. Por isso que surgiu a lei do consignado para proteger essas pessoas em situações como essa, Certo. para limitar o desconto do consignado. Ah, perfeito. Entende? Atualmente, a gente tem. Não sei se depois vai ter uma pergunta aí, mas eu já vou Sim, adiantando. acredito que sim, né? Depois a gente repete. Tá. Atualmente, a nova lei de consignado já estabeleceu um percentual maior de desconto. Aí, no desenrolar da nossa conversa, a gente Tá. pode Eu acho que tem até uma pergunta responder. pertinente a isso, sim. Ok. Então, É, é isso. perfeito. E aproveitando, aí, quais são os limites estabelecidos por lei para desconto do empréstimo consignado atualmente? Então, atualmente, com a lei do consignado, antes era 35% que foi estabelecido, e aí foi alterado para 40%, Tá. sendo que 35% desse valor ele vai ser utilizado para pagamento de empréstimo Sim. e 5% para a dívida de cartão de crédito. Tá. É possível também, então, utilizar o consignado para pagar o cartão de crédito. Então, não poderia ultrapassar esses 40% Não, do ganho daquela não, senhorinha, por não exemplo. poderia. Tá. Aí você pode me perguntar, mas e se ultrapassar? A gente tem uma lei que estabelece esse marco. Uhum. Passou, o banco pode ser responsável por isso. Ah, Aí a gente pode entendi. ingressar com a ação, né, demonstrando o direito, tudo direitinho. Olha, realmente ultrapassou, aí há um novo ajuste, mas aí dentro do Poder Judiciário. Certo. Perfeito. E tem uma outra situação também que puxa muito por isso. Qual a relação do empréstimo consignado com essa nova lei do endividamento, né? Que a senhora Ah, eventualmente. sim. Isso aqui é bem importante. A lei do superendividamento está em alta, né? Sim. Então, essa lei, na verdade, modificou vários dispositivos do Código de Defesa do Consumidor. E qual que é o objetivo principal dessa lei? É reunir todos os credores os quais eu devo Sim. para fazer uma nova repactuação dessa dívida. Tá. Então, ela visa proteger, no caso, o mutuário que está fazendo a contratação ou as pessoas que pegaram empréstimos, enfim, elas podem valer-se dessa lei para tentar fazer um novo acordo quando ela estiver em situação de extremo endividamento. Certo. Então, endividamento excessivo que é a palavra correta de se usar. Tá. Mas aí, nesse caso, eu posso interferir em Ah, termos assim de juros abusivos, parcelas que realmente eu acho que estão erradas, equivocadas. Eu posso ótima recorrer a isso pergunta. ou simplesmente não. É só do valor que Então, está lá, vamos discutir em cima do valor. ótima pergunta, Newton. Porque a gente pensa que pode se discutir tudo dentro de uma ação como essa, e na Certo. verdade não. A lei, embora ela tenha essa possibilidade de discutir, mas ela tem uma limitação também, né? Uma limitação. Então, a lei de superendividamento, ela não discute cláusulas contratuais. Ah, Uma perfeito. vez que eu assinei lá um contrato de parcelamento, de empréstimo, realmente a lei ali estabelecida, o contrato realmente fez
um pacto entre essas partes. Estabeleceu ali. Só que com o passar do tempo, pode acontecer inúmeras situações de você não poder mais arcar com aquela responsabilidade. Entendi. Você perde o emprego, por exemplo, Nilton. Você fica Certo. doente, você é autônomo, você não consegue trabalhar. E aí, como que faz? A Aí boa vira justificativa, uma né? bola de neve. É isso que Tá. vira. Chega um momento que é tão desesperador, aí a pessoa fala: o que é que eu posso fazer para resolver essa questão? Valer-se dessa lei. A lei, inclusive, eu peguei aqui, ó, para quem quiser em casa Tá. depois olhar, Qual que seria, doutora? 14.181 de 21. Lei recente. Ok. Então, o que que ela tem, assim, por objetivo? Facilitar uma negociação entre quem deve e quem tem direito a receber. De forma bem simples. Eu reúno todas as pessoas às quais eu devo dentro de um mesmo Todos processo, os credores aí. todos os credores, exatamente, e ali eu faço uma proposta de parcelamento daquelas despesas que eu tenho. Que está ao meu alcance, Sim, né? sim, a gente tem que estabelecer um mínimo existencial, né? Também não posso utilizar tudo que eu tenho para pagar aquilo. E o número de parcelas que, ó, eu quero pagar em 10 anos. Então, Isso não, a lei estabelece 5 anos para tá ao pagamento. máximo. Pode ser prorrogado? Pode, mas vai depender dos credores aceitarem. Entendi. É por Entende? isso que, agora, voltando, né, só nessa questão do contrato, isso Sim, não poderia configurar um contrato assim, leonino, né, da parte, eu como leigo que sou, sim, devedor, sim. vou até o banco, olha, preciso resgatar e quero regularizar todas as minhas pendências. Como eu não tenho direito a argumentar, né, contra-argumentar essa questão do contrato, eu fico refém do que está escrito ali. Tá. Mas eu posso, eventualmente, trabalhar apenas em cima de valores e do número que eu teria condições de arcar dali para frente. Olha, eu vou trazer o ponto de vista jurídico. Uhum. Como defesa, todos os bancos, principalmente os bancos, eles sempre defendem a tese de que, olha, você assinou, você é uma pessoa instruída, você tem instrução aqui, ó, superior, Responsabilidade você total. não pode alegar Ok, desconhecimento. Você certo. assinou, então, mesmo que eu não tenha lido, você assinou Mas sem está ler, valendo. mas está valendo. Tá. Infelizmente, é isso que acontece. Porque você tem um tempinho de ficar lendo lá 200 páginas que você vai assinar num desespero? Não tem. Então, aí, o que que a gente tem que colocar? Olha, de fato, eu assinei, assumo que eu estou devendo, mas eu não tenho a possibilidade. E Uhum. essa lei do superendividamento, ela vem justamente para isso. Eu não vou discutir o que está aqui, ó, o que eu E assinei. sim valores, apenas e número de parcelas a Valores. serem pagas. Exatamente. Eu vou discutir o quanto eu posso pagar. Ok. Eu já fiz algumas ações nesse sentido, Newton. Não é simples como parece. Tem muitas nuances na lei. Aqui é uma forma bem. Por isso que eu estou falando, Uhum. a É gente bem está falando rasa, né? bem raso Ok. mesmo. Existem muitos critérios a serem preenchidos para fazer-se da utilização desta medida, tá? Por exemplo, vou te citar um exemplo. Ah, então quer dizer que se eu tenho um carro financiado, uma casa, dívida de banco, eu posso usar tudo nesse pacote? Não pode. Se tiver um bem alienado, esse não pode ser utilizado para esse tipo de Ah, ação. ele não entra no pacote. Bens reais não podem ser Certo. utilizados nesse tipo de ação. Então, assim, são vários critérios, desculpa, vários critérios. A gente precisa estudar a história do cliente, verificar exatamente o que aconteceu, o que ele assinou, para a gente chegar num acordo. Olha, depois de toda essa conversa, Newton, aí entra o seu trabalho, né? Sem dúvida. É fazer um cálculo, Newton, estimado, assim, item a item do que eu devo, quanto tempo eu devo, quantas parcelas estão em atraso, quais foram os juros gerados nesse financiamento, e somar item por item e falar: olha, eu devo tanto, eu ganho tanto, e é isso que eu posso pagar tirando o mínimo existencial, porque, poxa, eu trabalho, ok, mas eu moro de aluguel, por exemplo, eu tenho um carro financiado, eu tenho que me alimentar, eu tenho filhos na escola. Também não posso pegar tudo que eu tenho para pagar isso aqui. Por isso que a lei limita deixar pelo menos o mínimo existencial para que a pessoa possa ter um equilíbrio, né? Sim, sim. É,
por uma coincidência, né, no escritório houve uma visita de um senhor que está passando assim um problema semelhante. Sim, E são pessoas assalariadas que têm filho na escola, vai ser obrigado a tirar o filho de uma escola particular, de alguns cursos especiais que as crianças estavam fazendo, passando para colégios públicos, etc. E também houve a esposa perdeu o emprego, então tudo isso tem que ser contado, essa história, para que a parte da contabilidade, né, ela entra no aspecto, né, porque muita gente sim. acaba fazendo uma certa confusão, porque tem receio de procurar um profissional habilitado diretamente, no caso um advogado, e acaba recorrendo para o contador, ou um Ah, sim, administrador, ou é coisa. muito comum É isso, é muito comum. verdade. E nós, né, pela experiência que se tem, acabamos assim, ou vai na indicação, ou eventualmente tentar explanar um pouco daquele problema, dando uma ideia melhor do que aquela pessoa poderia, no momento em que for conversar com o advogado, tá esclarecendo melhor. Por quê? Se ele não fizer a pergunta correta, eventualmente Uhum, ele não vai ter uma defesa boa para poder auxiliá-lo exatamente. e fazer toda uma recomposição junto a bancos, financeira, seja lá o que for. E esse detalhe que você comentou, doutor, é importantíssimo, porque as pessoas acabam não sabendo, acham que poderá sim jogar a sua dívida do seu veículo ou até mesmo da sua casa Sim. nesse pacote. E não pode. E não pode, isso é uma Não coisa que eu pode. acredito que muita gente desconheça, Sim. né? Foi muito bom esse toque, né? É Que foi, bacana, é foi exatamente mantido. isso. E eu tenho visto assim que os juízes, eles têm se posicionado no sentido de vai se estabelecer também para quem tem de receber, que é o credor, pelo menos o principal que ele deve. Certo. O acúmulo de juros, etc e tal, isso aí a gente pode discutir depois. Mas pelo menos o mínimo ele vai receber, entende? Então, por isso que a ação em si, ela é muito vantajosa, mas é também delicada. A gente precisa estabelecer, utilizar do seu serviço, por exemplo, Sim. como um contador que gosta de fazer cálculo, que Sem só, né, dúvida. Newton? Pega aí, ó, um contador, que geralmente você faz administrações de muitas empresas, por exemplo. A gente pode conversar, mas isso que serve para a empresa? Um outro momento a gente discute, porque aqui a gente está trelando só a pessoa física, tá? Sim, sim. Só a pessoa física. Utiliza-se do contador para fazer um cálculo estimado, um cálculo sério. Não pode ser qualquer coisa, o judiciário não aceita qualquer coisa. Uhum. Tem que ser bem estabelecido, os pontos ali tem que ficar bem transparente. Obrigatoriamente eu tenho que, para poder fazer uma boa apresentação, eu tenho que ter por trás e que vá me representar um advogado. Perfeitamente. Não tem como Pessoa leiga, fazer. por mais que ela tenha um conhecimento bom, uma dinâmica ótima, ela não tem esse poder porque o judiciário não aceitaria. Não, esse Ok. tipo de ação não. Tá. Esse tipo de ação não, porque vai se chamar à mesa. Primeiro tem-se uma audiência de conciliação. Às vezes os credores não querem participar, mas isso é uma outra conversa. O juiz pode, depois de forma compulsória, homologar o acordo, mesmo que eles não compareçam. A revelia não poderia. Não, a Não, isso não revelia não. acontece. Não, não a revelia. Tá. Ele vai estabelecer ali realmente a dívida principal. E é sobre essa dívida que a gente vai firmar um acordo. Tá. Entende? Mas sempre no judiciário a gente tem a contrapartida. Então eu falo e a minha outra parte tem que responder, Certo. tá? Sempre. Não tem como seguir um processo da forma que você falou, revelia, usando o O termo, jurídico, né? né? E se essa pessoa não comparece a essa, não sei se o termo exato seria, né, a própria citação, esse acordo, etc. O juiz ele pode dar um outro caminho para isso ou não? Então, a máxima dentro do mundo judiciário é o seguinte: sem citação não há processo. Tá, É dentro do processo civil, é um dos requisitos para uma ação, tá? Nesse caso de superendividamento, a gente está falando de outra coisa. Antes de qualquer assunto, assim, dentro do judiciário, a gente tem a audiência de conciliação. sim, É onde nós sentamos, igual você estamos conversando aqui, para chegar num acordo. Não teve acordo, aí nós passamos para a segunda parte do processo, que é a instrução.
Ok. Que é onde vai ouvir a minha parte, vai ouvir a parte contrária, vai ouvir as testemunhas e etc e tal. Aqui tem contraditório e tem ampla defesa também, nesse tipo de processo, tá? Certo. Foi o que eu acabei de explicar aqui. Uhum. Mas, digamos que eu apresento dentro da minha ação o nome de todas as empresas às quais eu devo, ela vai receber uma notificação. No caso, ela vai receber uma citação, tá? Ela vai receber um comunicado. Se ela não comparecer, o que o juiz faz? Ele vai pedir para realmente comunicar a parte novamente. Certo. Ela não se manifestou no processo, aí pode se aplicar a revelia? Até pode, mas dentro desse princípio, Newton, que o juiz Entendi. vai homologar de forma compulsória o acordo. Porque aqui a gente não está discutindo cláusula, lembra que eu te falei? Sim. A gente Valores, né? só valores. E Não vamos. prazos E prazos. Eu para posso quitação. pagar essa minha dívida aqui, ó, em 5 anos. Entendi. Esse é o prazo que é estabelecido por lei. Quanto eu posso pagar? Aí a gente já conversou. Eu vou fazer um cálculo, apresentar, né, para o magistrado. Olha, excelência, é isso aqui que eu ganho, é isso aqui que eu tenho que ter, pelo menos para minha sobrevivência e da minha família. O que me resta é isso daqui. Uhum. É o que eu posso pagar. Ou seja, eu estou tendo uma boa fé, Newton. Sim. Isso é um dos princípios dessa ação, ter boa fé. Entendi. E particularmente, né, pegando esse exemplo desse senhor Sim. que precisa trabalhar, não pode ter problemas com o nome, né, seja a linha bancária ou qualquer coisa do gênero, né? No Sim. momento desse acordo, automaticamente, se ele estiver com o nome negativado, ou qualquer coisa do gênero, Ótimo. isso é estagnado Sim. naquele momento do acordo. Assinado, homologado o acordo, eu tenho um prazo de 180 dias para fazer o primeiro pagamento. Certo. Feito o pagamento, o próprio judiciário manda um ofício, para, no caso aí a Serasa, por exemplo, Uhum. retirar Restrição, a né? restrição à marca, né, de pontualidade ali no CPF daquela pessoa. Entendi. Por lei, isso deve acontecer, para liberar justamente, para É, que pra você que a possa, de pessoa- repente, arrumar outro emprego. Tem empresas que não aceitam pessoas que têm o nome com restrições. Banco, por exemplo, é uma De jeito dos nenhum. itens bem mais exigentes, né, que eles colocam, né? Exatamente. Ah, E também perfeito. para essa pessoa ter uma outra linha de crédito, de repente, né? Trabalha como uma atividade autônoma, quer estender o seu negócio, precisa de uma linha de crédito, enfim. Ter o nome negativado é um empecilho Problema. para uma linha de empréstimo, né? Ah, tá ótimo. Doutora, eu não Ah, queria falar, mas infelizmente nosso tempo assim é muito curto, né? Que a gente sim, poderia estar estendendo assim durante mais tempo, etc. Mas a senhora é convidada, já é da casa. Eu espero sim, assim um próximo assunto, como foi abordado, que fazendo o convite, se a senhora puder, por favor, claro. venha nos abrilhantar, né? Com a sua presença Tá mais bom. uma vez aqui. Se quiser fazer os seus agradecimentos finais, todos os seus contatos, que a gente, todas as plataformas, como eu comentei inicialmente, para que a gente possa, que o canal, né, fique bem Sim. forte e que seja interessante para essas pessoas, né? Porque eu Sim. tenho a certeza de que isso é dúvida de muita gente, Sim. né? E realmente foi bastante esclarecedor. Que Mais uma vez bom. agradeço a sua presença aqui e fique à vontade, doutora. Fico feliz mais uma vez pelo convite. Para mim é uma alegria, porque isso aqui é a extensão do meu trabalho, aquilo que eu realmente gosto de fazer. É trocar essa ideia aqui, esclarecer quem tem dúvida. É o papel do advogado. Certo. E caso, né, ainda as pessoas permaneçam, né, com dúvida, embora a gente já tenha estabelecido aqui que Sim, esse sempre podcast existe, né? é informativo, é Sem dúvida. educativo. Se caso permaneça aí, além do seu canal que eles podem comunicar, podem estar no meu Instagram também, me adicionar, katiaalves.adv. Me segue nessas redes aí do Instagram, que eu sempre posto assim, algum conteúdo, não às vezes tratando desse assunto, mas de outros, né? Diversos, De diversos sem dúvida assuntos. nenhuma, que são assuntos da vez, né? Sim, da área previdenciária, civil, um pouquinho de trabalhista. Tá certo. Mas, mais uma vez, Newton, muito obrigada mesmo. Fico imensamente grata por estar aqui. E espero aí, faço votos que seu canal, né, para que a contabilidade Isso aí. cresça Tá absurdamente. Tá Bom, bem? gente, mais uma vez, então, meus agradecimentos aqui com a entrevista da doutora Kátia.
e espero vocês numa próxima oportunidade. Abraço a todos. Pronto. Muito bom.